Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Das coisas que Jesus diz neste trecho do discurso do pão da vida, eu destaco esta belíssima frase tão consoladora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Há aquela passagem em uma das cartas de São Paulo, na qual ele diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito, senão na força do Espírito. E dizer que a nossa busca por Jesus, a nossa atração por Ele, vem do Pai, concorda perfeitamente com a dinâmica da salvação de Deus. A dinâmica é exatamente esta. Deus quer que nós sejamos salvos. No entanto, Ele quer que nós busquemos, que nós queiramos esta salvação. Nós temos uma tarefa que cabe a nós. Mas até mesmo esta nossa ação depende da ação de Deus. São Paulo diz que é Deus quem dá tanto o querer quanto o agir. É por graça que nós somos chamados. Deus não nos impõe as coisas, mas nós somos atraídos. É um grande dom a gente gostar das coisas de Deus, a gente se sentir atraído por Ele, a gente ter esta sede, esta fome dEle. É dom dEle que a gente o queira procurar. Porque, no fundo, esta nossa tendência, essa nossa procura de Deus, é um traço de Deus que Ele colocou no nosso coração ao nos criar. Aquele nosso desejo por Deus. Só Ele mesmo poderia nos atrair. E quando nós somos atraídos por Jesus, não existe aqui uma força que venha de nós. Não sou eu que me coloco nessa busca, mas é o próprio Deus que coloca no meu coração este sentimento. O Espírito Santo é o protagonista desta ação. Agora, é necessário que a gente tenha em conta que, como Deus não nos quer impor as coisas, o seu chamado é sempre muito suave. Aquilo que o Espírito Santo coloca na nossa vida é sempre uma intuição, uma inspiração, um desejo, um pensamento muito suave. Em algum momento eu posso sentir no coração um desejo, por exemplo, de rezar, ou de socorrer alguém, ou de fazer uma visita, ou de fazer alguma coisa a mais por alguém. Só que esse pensamento, essa inspiração, é suave. Se eu não a agarrá-la, se eu não desejar levar a sério aquela inspiração,
eu me perco e me distraio com a maior facilidade. Ao passo que as inspirações que não são de Deus, os maus desejos, os maus pensamentos, eles vêm até nós de maneira, eu diria, clandestina, de maneira sorrateira e principalmente com uma força de persuasão, com uma força de um impulso tão grande que é muito mais fácil a gente atender às inspirações que a gente tem para fazer coisas erradas do que as inspirações que a gente tem para fazer as coisas boas. Para fazer coisas boas é preciso querer fazer. É preciso agarrar com unhas e dentes aquela inspiração. Para fazer coisa errada não precisa fazer força. É só deixar que os impulsos que a gente tem de ira, de raiva, de inveja, prevaleçam no momento que vem. Porque eles vêm de maneira muito forte. E por que é assim? É assim porque as coisas do mundo nos escravizam, se sobrepõem ao nosso arbítrio. As coisas de Deus jamais se impõem de maneira a nos escravizar. Nós é que temos que querer ser atraídos cada vez mais, e é Deus quem suscita em nós esse desejo que muitas vezes é suave, muitas vezes é pequeno, e que depende da nossa liberdade, da nossa determinação. Mas no Evangelho de hoje, Jesus nos esclarece que mesmo o pensamento mais suave, mais rápido, aparentemente mais espontâneo, no fundo tem Deus como fonte. E nesse sentido, nós agradecemos muito a Deus por nos atrair a Jesus. Eu conheci pessoas na minha vida, pessoas com quem eu convivi, algumas com as quais eu convivo, que eu verdadeiramente admiro o quanto são apaixonados por Jesus Cristo. Eu também sou apaixonado, mas não tanto quanto algumas pessoas que para mim servem de modelo. Aquelas pessoas que parece que o sabor, o desejo da sua vida, a sua alegria, a sua delícia é pensar em Jesus, é falar nele, é falar com ele, é imitá-lo na sua vida. Dom do Pai. E é também sinal da opção que a pessoa fez também, agarrando aquela inspiração e assim dando cada vez mais vazão a esta inspiração. Sabe o que nós devemos desejar realmente em relação a Deus, a sede, a fome de Deus que nós temos? Que cada dia mais nós tenhamos mais sede e mais fome dele. Para que possamos cada vez mais deixar que ele ocupe o espaço na nossa vida que não nos escraviza, que não se sobrepõe a nós, mas que nos permite realizar as melhores coisas que o nosso coração sugere. A sermos o melhor que nós pudermos. Porque Deus, na sua inspiração, na sua atração e na ação do Espírito Santo, ele tira de nós o que nós temos de melhor. Rezemos. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.